ano de 1803, quando estas chuvas e estes aluviões de água levaram para o mar terras e pessoas, e a capela do Senhor Santo Cristo foi destruída nessas águas. E o Senhor foi atirado às águas do mar, para mais tarde uma caravela o encontrar e o entregar o Senhor crucificado no Funchal, na nossa sé do Funchal, que é a Igreja Mãe de toda a Diocese. Estava muito trabalho, cavando na minha horta. Estava muito trabalho, cavando na minha horta. Estava bem descansada, e cheguei-me muito escapa horta. Estava bem descansada, e cheguei-me muito escapa horta. Beijinho chega, na cara do meu amor, e abraços toca na tua cara, e abraços toca na tua cara. Agora me estou lembrando o nosso tempo passado. Agora me estou lembrando o nosso tempo passado. E vou dar a boa noite, que ainda não tinha dado. Em 1420, Portugal decidiu-se pelo povoamento da Madeira. Para o efeito, enviou para o arquipélago cerca de 100 de pessoas, dirigidas pelo que a história chamou depois descobridores, João Gonçalves de Arco, Cristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo. Com efeito, o arquipélago era já conhecido há muito. Existem mapas italianos e catalães do século XIV, com relativa correção geográfica e denominações que viriam a ser definitivas após a colonização. Assim, já o mapa daquele século se refere ao Porto Santo, Lenhame, Madeira e Deserte, Ilhas Desertas, o que vem tornar inaceitável a tese de Azurara João de Barros acerca do descobrimento quatrocentista do arquipélago. O arquipélago foi provavelmente visitado pela primeira vez por incursão luso-genovesa no tempo de Dom Afonso IV. Com a chegada dos primeiros povoadores, na maioria degradados, não por crime de fé ou homicídio, pelo que eram chamados ladrões bons e aventureiros de toda a ordem, e mesmo fidalgos arruinados, o arquipélago foi dividido em 3 capitanias, tantas quanto os capitães, pertencendo a Zarco o encargo de dirigir o povoamento. Os capitães donatários dividem as terras por senhores, nobres arruinados e escudeiros do reino, que, por sua vez, as alugam aos povoadores, com a condição de estes entregarem metade da colheita. As benfeitorias pertenciam aos colonos, forma de estes se manterem por gerações ligados à terra, enquanto os senhores montavam casas no Funchal e davam origem a uma aristocracia ociosa e bastante próspera. Este compromisso daria origem ao secular contrato de colonia. Terras sem paredes, sem palheiros, sem nada. Eu, ao que fiz palheiros, plantei vinha, levantei paredes, roçou-se elevada abundância, cultivei a terra. Comecei a partir com ele, bem, agora para plantar vinha, falei, plantei a vinha, o meu senhor emendou, nós fomos o que o senhor emenda. Plantamos a vinha foi vindo, a gente pôs a vinha, o colono pôs a vinha, e rega, sulfata, enxofra, faz todas as despesas, apanha as uvas, a carta para a casa dele, faz no lagar dele, no armazém dele, pegado no armazém dele, mete-lhe a parte dele dentro de casa. Portanto, colonia já vem do tempo do regime feudal, em que haviam os grandes senhores que tinham muitas propriedades, ou enormes propriedades, e que doavam aos caseiros, e que eles faziam aquele pedaço de terra para poderem melhor talvez viver, mas que tinham de trabalhar e depois dar metade do rendimento
que obtinham, tinham de dar ao senhorio. Mas eu estava na minha casa a almoçar e chegou o criado de uma senhoria. E fui lá e disse assim, Mestre Ferreira, eu estava a almoçar e vim à porta e disse, o caso novo, eu venho aqui que o Sr. João manda dizer para o Mestre Ferreira ir lá para falar com ele. Que eu toda a vida fui obediente para os meus senhorios. Ora, embora acabei de almoçar, fui por aí abaixo, a casa do meu senhorio, quem cheguei lá disse, Sr. João, o que é caso novo? Olha, sabes que mais? Tu vais-me cortar aquelas árvores todas. Sr. João, eu cortar as minhas árvores? Não, senhor, todos os favores menos esse. Eu plantei as minhas árvores, no que é meu, que preciso delas, para os meus filhos comer fruta, e eu, que não vou cortar as minhas árvores e roubar fruta para os meus filhos comerem, para pagar dinheiro e ir para a cadeia. Sei bem, eu não faço isso. Vim, voltei para a minha casa. Ao cabo de um dos meses, estava indo na minha casa, chega um homem e diz assim, Mestre Ferreira, o Sr. João quer mandar dizer que está as pereiras e as árvores, as figueiras cortadas, para levar um apedão e um machado e ir lá picar e trazer a lenha para casa que não quer metade da lenha. E ele ainda queria metade das minhas árvores para levar a lenha e tal para casa. Um dos efeitos desta prepotência do senhorio sobre o caseiro vai revelar-se nas próprias condições de habitação. Até uma gracinha que conta lá em cima uma história muito interessante, que tinha na cabeceira da cama, tinha lá uma ceira com a carne de porco, debaixo da cama tinha as semilhas e as batatas, aos pés da cama tinha as ferramentas e os filhos, uns deitados assim atravessados aos pés da cama onde dormiam os pais. Um relato impressionante e verídico, pior que é verídico. Se a gente quisesse acrescentar, hoje costuma-se a fazer, toda a gente costuma fazer o quarto de banhos. O quarto de banho, mesmo que seja uma pessoa pobrezinha, sempre se faz pouco ou muito. Mas o senhor não deixa. Se a gente quisesse pôr a casa de telha, ele não deixava. E se um dissesse assim, eu vou fazer, ou o senhor deixa, ou quando eu fazia, punha conta. Dali um ano, ele chegava no mês de janeiro, ali já um oficial do juiz à porta, o oficial intimar para botar fora para o 1º de janeiro. Nasceu ali à beira de morrer, sem mais nada. E se o caseiro abusasse, segundo a linguagem do tempo, melhorasse a casa, era expulso. Portanto, o caseiro era um animal doméstico, com um bocado mais jeito do que qualquer outro animal, amarrado ao terreno, amarrado numa palhota, ignorante, para trabalhar continuamente em favor do senhor. De modo que o caseiro funcionava sempre, e como o servo da gleba. Assim como antigamente havia na Idade Média, havia o tal escravo da terra, o escravo que era vendido com a terra. Aqui também se pode dizer que o caseiro estava atrelado à terra e era vendido, era quase dado com a terra ao senhorio. Pois a colonia é o tipo exato da exploração em que, investindo o mínimo possível de capitais e de esforços, se pretende tirar o maior rendimento. E isto é claro à custa do suor, da ignorância, do obscurantismo em que vivem as pessoas, e por outro lado, concomitantemente, já se vê, à custa da prepotência, da hegemonia que determinadas classes detêm cá na Madeira. Bons amigos, eu sei como tem sido grande a vossa fé. Alguns pensam que a fé é uma simples crença, que nós, padres ou leigos, pregam e leem a Sagrada Escritura. Alguns estão a pensar que nós o fazemos, propagamos a fé para desviar, alienar o povo das realidades terrenas. Pelo contrário, se anunciamos a fé, é porque sabemos que Deus continua a ser a firmeza da nossa vida. O homem tem a inteligência que Deus lhe deu. Pode e deve desenvolvê-la. Pode e deve procurar a felicidade, a justiça, o bem. Mas não é senhor da sua própria vida. Não está seguro neste mundo. Ai do mundo!
Ai da sociedade se vive sem fé. A história da economia na Madeira é feita de ciclos, da queda de um produto e da ascensão de outro. Se inicialmente a economia da ilha foi partilhada pelos portugueses, depois ela tornar-se-ia quase exclusiva de mercadores europeus, especialmente da burguesia inglesa. A primeira cultura importante do arquipélago é o açúcar, durante o século XV e o século XVI. Com um fácil mercado de escravos, que chegavam a representar 1/10 da população do arquipélago, a cultura do açúcar foi próspera. Os senhores e os capitães donatários estavam ligados ao seu comércio, mas já eram mercadores italianos e flamengos que iam tomando conta da sua exportação e colocação na Europa. Com o incremento da cultura do açúcar no Brasil, dá-se o primeiro surto imigratório, que será uma constante através dos tempos, de habitantes da ilha para o Brasil. O comércio dos escravos volta-se preferencialmente para as terras do Novo Mundo e a cultura do açúcar do arquipélago entra em decadência. No século XVII, inicia-se em grande escala a cultura do vinho da Madeira. Já então começam a surgir como principais comerciantes os mercadores ingleses, cuja influência irá aumentando e se consolidará até ao século XIX. A grande burguesia inglesa domina o arquipélago e o vinho da Madeira corre pelo grande Império Britânico. Já em 1847, o então governador civil da Madeira, conselheiro José Silvestre Ribeiro, em carta enviada ao governo, salientava como praga a extirpar o contrato de colonia, propondo em sua substituição o contrato de arrendamento. Esta posição, só depois de 25 de abril de 1974, tinham já passado mais de 100 anos, viria a ser reafirmada. Escrevia então o liberal conselheiro: mas o que mais ata às mãos do lavrador, o que mais o constrange a cruzar os braços e morrer de fome, ou emigrar para morrer de peste, é o modo por que se acha constituída na Madeira a propriedade territorial, debaixo da maligna influência de duas instituições dos tempos feudais, vínculos e contratos de colonia. Se é certo que quando o contrato de colonia foi introduzido na Madeira, era possível ao colono pagar ao senhorio metade do fruto da propriedade e ainda ficar com algum para si, já que as terras eram ricas e culturas como a do açúcar eram consideradas com preços de especiarias, já hoje é bem diferente. As terras estão exaustas. Quanto mais exaustas estão as terras, tanto maior trabalho demandam do colono, tanto menos pagam esse trabalho. Só em 1925 se inaugurou o primeiro serviço de transportes coletivos de passageiros para as freguesias suburbanas e rurais. As primeiras caminhonetas pertenciam à Casa Hinton & Sons. Faziam carreiras para a freguesia do Caniço, a 9 km do Funchal, e destinavam-se essencialmente a veraneantes. Os ingleses dominavam então quase completamente a Madeira. A fábrica de moagens estava nas mãos do Blandy Bros. As casas fornecedoras de carvão e água aos navios pertenciam aos Blandy Corries. E a própria eletricidade, quando surge na Madeira, é exclusivo da Electric Light Engineering. Em 1921, Gago Coutinho e Sacadura Cabral cometem a invulgar proeza de ligar por hidroavião, no tempo recorde de 8 horas, Lisboa ao Funchal.
Estamos à beira do fascismo. No dia 5 de abril de 1925, acompanhado de Mário Figueiredo, Salazar, então só ainda jesuítico professor da Universidade de Coimbra, desembarca no Funchal, onde se manterá 10 dias. As duas figuras gradas do fascismo, falta apenas o cardeal Cerejeira para estar formada a Santíssima Trindade, realizaram no Teatro Baltasar Dias conferências de caráter católico, na versão de um cronista da época, a convite da juventude católica do Funchal. Estava-se à beira do ressurgimento da noção do Império Uno e Indivisível, do panache, das visitas e inaugurações, do obscurantismo, em que iríamos mergulhar durante quase meio século. Antes dos descobrimentos portugueses do século XV, imaginava-se o mundo de uma forma fantasista e supunha-se o mar povoado de monstros, inviolável. Quem passar o cabo não, ou voltará ou não, dizia o povo. Mas os marinheiros portugueses, afrontando todos os perigos e sem temer nenhum mistério que não fosse divino, passaram além do mar nas suas frágeis naus e caravelas. À ínclita geração de altos infantes, filhos de Dom João I, coube o descobrimento das terras ignoradas. E foram desvendando novas ilhas e novos continentes, guiados pelos astros e com o favor dos astros. João Esmeraldo, fidalgo flamengo que chega ao Funchal no terceiro quartel do século XV, caracterizado por um espírito ambicioso, irrequieto e sem escrúpulos, torna-se um dos mais poderosos senhores da Madeira. João Esmeraldo afurou as terras que ainda nos nossos dias constituem a mais rica e vasta propriedade rústica de todo o arquipélago, a Rui Gonçalves, segundo filho do primeiro capitão donatário do Funchal, João Gonçalves Arco. João Esmeraldo, a quem Dom Manuel dá abrasão de armas em 1522, vive na opulência. Possui 80 escravos, mouros, mulatos e mulatas, negros e negras. Habita na maior casa da ilha. Tem engenho de açúcar e casa de purgar. Mas o solar vai progressivamente entrando em decadência. Só em 1780 serão feitos melhoramentos nas paredes que foram testemunhas mudas das ilusórias vaidades, na expressão odorífera de um frade que não ficou na história. Em 1893, com a continuada decadência da casa senhorial, a terra que tinha sido João Esmeraldo é vendida em asta pública à firma comercial A George and Company. Entra na negociata um tal Zé Maria, que propõe a George a compra, por $300.000, de duas das grandes propriedades, que outrora foram de Esmeraldo, a da Lombada e a do Lugar de Baixo. O dinheiro, segundo o contrato, seria depositado em Nova Iorque até 31 de dezembro de 1924. Na data aprazada, dinheiro não havia no Banco Norte-Americano. No meio desta negociata, Zé Maria seria o intermediário entre George e os colonos, que, na esperança de ficarem com as terras, lhe iam entregando os dinheiros que podiam, não havendo qualquer tipo de recibo ou de documento que tal comprovasse. O Zé Maria, entretanto, ia mentindo aos colonos, fazendo-lhes acreditar que ficariam legítimos possuidores das terras se, num período de 5 anos, não pagassem aos atuais proprietários, os Georgi, as rendas e demedias. Os Georgi, sentindo-se lesados, queixam-se, através do governo inglês do qual são súbditos, ao governo português, ao regime fascista que entretanto se inicia. O Estado fascista pagará aos George and Company os $300.000 aprazados. Zé Maria, que embolsara dinheiro dos pequenos colonos, foge para a Suíça. Ele teve que fugir. Ele até se vestiu para nem não prender. Ele até chegou a uma parte, que houve umas senhoras que disseram que era para ele aí, para ouvir de confissão, e ele disse que contou à sua felicidade que não era pago. Não era pago. E, por causa de não ser preso. Depois eu acho que foi para a Suíça. Eu não esqueci de dizer, mas acho que foi para a Suíça. Foi para a Suíça. O governo expropria as terras ao povo e cede gratuitamente à Junta Geral do Distrito e à Câmara Municipal da Ponta do Sol e às missões os melhores terrenos. Veio o governo por ser tão bom. Não fez mais nada. Ofereceu melhores prédios a este. No Guarda-Bosque, 3 prédios. O jardim lá em cima é tanto pinheiro.
ofereceu toda à senhora junta e ofereceu a criar missões e o povo que teve que pagar este dinheiro todo. Os colonos têm que pagar uma serra inteira para terem direito à nascente da água. Levam 20 anos a pagar a serra. Ainda se estava pagando umas propostas, já quando veio a senhora junta, tiraram a nossa água. O povo autorizou-se e não deixou. Só com o 25 de abril, em 1975, conseguem que a água seja sua. Foi em 62, portanto foi no dia 5 de maio, depois da Junta ter construído a levada, nomeou os 6 levadeiros e foram lá ao cabo da levada, tapar a água da levada do povo para a levada da Junta. Acontece que o povo revoltou-se e no dia 6 de maio, no dia seguinte, dirigiram-se lá. Apareceu a polícia e durante 3 meses o povo começa a guardar a levada, porque não queriam que a Junta deitasse água para a sua levada, mas sim a levada do povo. Houve várias tentativas por parte do governo, portanto mandaram os polícias, prenderam pessoas, além disso intimaram, não é? As pessoas continuavam a guardar. E houve alguns feridos no dia 10 de junho e a altura pior foi no 21 de agosto, pela madrugada, talvez umas 200 ou 300 polícias que dirigiram-se lá ao cabo da levada. O povo também foi em grande massa e a polícia não os propôs nada, começa logo a disparar. Houve uma morte, resultou uma morte, houve dezenas de feridos, prenderam também centenas de pessoas. Durante 3 meses estiveram presos. O resultado, portanto, isto durou durante 13 anos, sempre assim. O povo teimava que não queria pagar as águas à Junta. E foi em 74, após o 25 de Abril, que o povo começou a reivindicar. Queria a sua água, exigia a sua água e a sua levada. E foi em 75, depois de um ano também de luta, que houve um acordo feito entre a Junta e o povo. A água passou a vir na levada do povo, o povo é que dirige a água, embora ainda não seja com os usos e costumes como há 20 ou há 30 anos atrás. A 4 de fevereiro de 1931, o dia precursor da Revolta da Madeira, assim ficou denominada na história da resistência ao fascismo, a população do Funchal, revoltada contra a entrada em vigor do chamado Decreto Cerealífero, promulgado em janeiro desse ano, e que cria o monopólio da venda da farinha, aglomera-se às portas das moagens e manifesta-se nas ruas. A polícia abre fogo sobre os manifestantes, matando um e ferindo vários. Aproveitando este clima de descontentamento e revolta da população, oficiais que aguardavam deportação para a África revoltam-se às primeiras horas da madrugada de 4 de abril. A maior parte dos militares em serviço no arquipélago adere aos revoltosos. Jovens oficiais encabeçam a rebelião. Convidam o general Sousa Dias para presidir uma junta governamental. É enviada uma mensagem ao governo central informando que a guarnição do arquipélago só obedecerá a um governo republicano que restaure as liberdades públicas e militares no continente e ilhas. Ainda no mês de abril, seguem tropas de Lisboa para o Funchal. Falha uma tentativa de desembarque das forças governamentais na fila de Calheta. Entretanto, há no Funchal poderosas manifestações a favor da Junta. No dia seguinte, as tropas governamentais desembarcam em Machico. A 2 de maio, os revoltosos rendem-se incondicionalmente. 1940, Portugal festejou 8 séculos de história. No limiar da Sala Portugal 1940 erigiram-se as estátuas e os lemas dos chefes. Carmona, soldado, fui sempre escravo do dever e da honra. Salazar, cujo lema fielmente cumprido fez do Portugal de agora uma das mais respeitadas nações do mundo. Estudar com dúvida e realizar com fé. Dentro, dava-se a imagem da vida política e social do Estado Novo. É que Portugal não se limita a celebrar o seu passado, orgulha-se do seu presente, prepara o seu futuro. Portugal, país de boas contas, apresentava-se ali aos olhos de toda a gente em gráficos claríssimos.
e as bandeiras dos sindicatos de trabalhadores, cobrindo completamente uma vastíssima parede, representavam o corporativismo, a grande batalha do costume. Rendia-se homenagem à legião e à mocidade portuguesa, ao exército e à marinha. E a exposição do mundo português fechava sobre a estátua do Império, uno e indivisível, orgulhoso da sua fundação e da sua independência, glória eterna de Portugal. E assim partiu da capital do Império o cardeal Cerejeira para a sua gloriosa viagem. As nossas objetivas fixam as primeiras imagens da chegada à linda Ilha da Madeira. Sua Eminência, acompanhado pelas autoridades locais, desembarca no cais do Funchal. E todo o povo da Madeira, vibrando intensamente, em emoção cada vez maior, acompanha pelas ruas da cidade o cortejo magnífico. Da varanda do município, Sua Eminência abençoa o povo da Madeira. E agora Sua Eminência visita um dos mais belos pontos da ilha, onde assiste a um bailado da terra, formoso e puro como a graça de uma ronda bíblica, em louvor da vida e da virtude. Acompanhado pelo Ministro do Interior e pelo General Governador Militar da Madeira, o Presidente da República passou revista à Guarda de Honra. A senhora Dona Berta Craveiro Lopes, que seguira a viagem com seu marido, cumprimentou o Bispo do Funchal, que pouco depois saudou por sua vez o General Craveiro Lopes. Quando o General Craveiro Lopes assomou à varanda, as aclamações atingiram o auge, tornando iniludível o entusiasmo da multidão. Mais um ramo de flores, aplausos, vivas, bandeiras que se agitam e o cortejo seguiu até à Central Salazar, outra estação da rede hidroelétrica da ilha. Também para saudar os visitantes, o ritmo balanceado do bailinho, desta vez mais animado do que nunca. As águas do Porto Santo são tão cristalinas como os sentimentos que as autoridades e os proprietários locais manifestaram à senhora Dona Berta Craveiro Lopes e ao Presidente da República. O público do Sr. Almirante Américo Tomás traduziu-se na deposição de um ramo de flores na estátua de Gonçalves Zarco, o descobridor da Madeira. Revestiu-se a maior alegria para os habitantes do Funchal o segundo dia da visita presidencial à Ilha da Madeira. Realizara-se a velha aspiração. O Sr. Almirante Américo Tomás procedia à inauguração da fase inicial das obras do Porto. E, seguidamente, das instalações da região. No primeiro quartel do século XVI, uma senhora deixara aos pobres de Machico um importante prédio e que este legado despertara a ideia da fundação da Misericórdia, tendo servido de núcleo aos bens que depois veio a possuir. Parece que sempre deixou muito a desejar a sua administração e que não foram grandes os benefícios que dispensou aos pobres. Sabe-se também que muitos desses bens se perderam após o aluvião de 1803, que levou para o mar a capela e os arquivos. Muitos prédios foram passando para as mãos de uns e de outros, como é o caso de alguns edifícios situados na Banda de Além e que passaram para a Confraria do Santíssimo do Caniço. Pais e avós e bisavós dos atuais caseiros da Misericórdia têm pago as rendas dos terrenos, papadas e galinhas a uma comissão que negociava com a Santa Casa da Misericórdia e com os camponeses. Arrendava o prédio à Santa Casa por uma certa quantia e subarrendava os caseiros por outra. Por isso, cada comissão, que tinha um prazo de negociação previamente estipulado, ia alterando rendas, usos e costumes,
a seu gosto e com a conveniência das autoridades civis e eclesiásticas que normalmente compunham os corpos gerentes da Santa Casa. Estranhas omissões envolvem este prédio. Não há nenhum documento no registro predial da comarca de Santa Cruz que prove a legitimidade do mesmo. Por várias vezes tentaram registá-lo em nome da Misericórdia, mas não conseguem, por absoluta falta de elementos, confessam os responsáveis da atual mesa da Santa Casa. Quanto à aplicação do dinheiro oferido nas rendas, o mesmo silêncio e as meias palavras são as respostas que conseguimos apurar. Consultamos o provedor e demais componentes da mesa, pedimos para colher informações nos livros da Santa Casa, mas não nos facultaram, acabando por dizer que esse dinheiro também se destinava a mandar celebrar todos os anos um trintário de missas pela pessoa que deixou aqueles terrenos aos pobres. Devido ao clima, os ingleses lançam o primeiro turismo na Madeira. É essencialmente virado para os sul-africanos que iam a caminho da Inglaterra e ficavam na Madeira algum tempo em fase de adaptação ao novo clima como é o da Europa. O arquipélago, com o decorrer dos anos, acabou por se transformar na grande casa de saúde e no morno exílio de monarquias decadentes e realezas destronadas. Aqui vêm morrer. Também a velhice próspera demanda o clima ameno da ilha para os fins dos seus dias. Só em meados da década de 60, o turismo se começa a transformar. Mais cosmopolita, menos casa de saúde. Os hotéis sucedem-se e as piscinas nos hotéis abundam. Em contrapartida, 50% das casas e das escolas não têm nem água nem luz. A taxa média de mortalidade infantil é da ordem dos 40%. Existem na Madeira 150 médicos, estando 125 no Funchal. 76% das casas não têm instalações sanitárias. A imigração de há séculos a esta parte tem sido a constante da história da Madeira. Só na década de 60 imigraram 55 mil pessoas, o que representa 1/5 da população atual. Apenas 45% da imigração é legal. Os países preferidos, desde há muito, são a Venezuela e a África do Sul. No domínio da cultura e da comunicação, a Madeira é um arquipélago macrocéfalo. A rádio nacionalizada apenas atinge 7% do arquipélago. Em contrapartida, a rádio particular, pertença do patriarcado, cobre a totalidade do território. No que respeita à imprensa do continente, tem no Funchal 19 leitores por 1000 e não chega a 1 por 1000 nos restantes concelhos.
também tem pequeninos e tem grandes. Também tem filhos pequenos e tem grandes. Cada tamanho. Mais cedo já estava tudo vendido. Sendo a pesca uma das atividades preferenciais da Madeira, não existem, contudo, as condições mínimas para a sua prática. O facto é reconhecido mesmo por um relatório oficial de 1977, quando afirma: os pequenos portos e varadouros em número de 14 que existem disseminados por toda a ilha não oferecem as condições mínimas exigidas a uma verdadeira infraestrutura portuária de pesca que permita às embarcações operar com segurança e eficácia. Para aquilatarmos da segurança e eficácia, pense-se que dos 640 barcos existentes, apenas 92 têm motor e nenhuma das embarcações está dotada de câmaras frigoríficas. A superfície agrícola é de 20 mil hectares, sendo a inculta de 27 mil. 95% das explorações agrícolas têm menos de 1 hectare. Para se fazer uma ideia do absentismo existente, refira-se que 30% da área agrícola é de colonia e 15% do arrendamento ou parceria. Alunos ficaram sem aulas porque não tinham escola. 100 em Câmara de Lobos e 776 noutros concelhos. Isto em 1976. Ainda há 3 concelhos onde o ciclo preparatório obrigatório por lei não existe: Porto Muniz, Santana e São Vicente. Nos restantes concelhos só há uma escola preparatória, à exceção do Funchal, que tem 2. O ensino secundário está todo concentrado no Funchal: 3 escolas oficiais e, significativamente, 5 colégios particulares. Sim, é uma diferença muito grande. Os alunos do Funchal são muito mais desenvolvidos porque, olha, eles andam na rua, vão a cinemas, veem a televisão, sei lá, em muitos outros lugares vão ao circo. As crianças aqui do campo não, muito diferente, vão para o campo, trabalham no campo com os pais, ou estão em casa, são muito tímidos, até com a própria professora, é preciso muito tempo para eles conseguirem falar com a própria professora, são muito tímidos. E depois são muito, para descreverem qualquer redação, coisa assim, eles não conseguem se expressar, têm muita dificuldade. E os termos também têm uma cultura muito baixa. As crianças daqui comem, como isto aqui é um ambiente, portanto, rural, as pessoas comem, as crianças estão habituadas a comer o próprio produto da terra. São as batatas, as semeias, como se costuma chamar, as sopas pesadas com couve e feijão e outra coisa no género. O pão, ultimamente já comem pão, antes não se notava isso, era raro. Mas quase sempre os alunos não vão alimentados para a escola, não vão, muitas vezes não almoçam, ou porque vão para os campos e chegam tarde, ou porque as mães não têm, devido ao trabalho que têm, não fizeram o almoço a tempo. Além disso, também havia uma escola, talvez a mais antiga, que também não tinha condição nenhuma. A escola tinha, portanto, um primeiro piso, por baixo servia de palheiro, portanto estábulo, onde havia um boi, e por cima funcionava a escola. Ora, as crianças tinham de estar a maior parte do tempo caladas à espera que o boi se calasse, muitas vezes quando começava a fazer barulho, e claro, isso não podia render, era um caso em que a escola, por mais que a professora se esforçasse, os alunos se esforçassem, não podia render devido a este caso. Não. Vai-se esperando, minha filha. Está quente? Não fazemos, Mas, camaradas, é um escândalo
É um escândalo que ofende a consciência de todos os portugueses que se permita essa pequena caça aos pides reles, mas que os rapazotes e os santos júnior continuam em liberdade. É um escândalo, camaradas, que esse velho e sinistro almirante Tomás é um escândalo, camaradas, que esse hipócrita Caetano estejam a gozar as suas férias na Madeira. Primeiramente, para que todos se unam, todos os católicos fiéis à Igreja, conscientes da sua fé, sejam unidos. Em segundo lugar, que não haja medo. Quem tem medo de estar com Cristo dentro da verdadeira Igreja? Quem tem medo de estar unido em comunhão ao Santo Padre de Roma? Quem tem medo de estar unido ao seu Bispo? Eu sei com quem conto. Na Madeira, o primeiro sinal de que no continente houvera 25 de Abril foi a chegada ao Funchal, a caminho do exílio, dos altos responsáveis do regime fascista deposto, que ficaram confortavelmente instalados no Palácio de São Lourenço. No dia 27 de Abril, os jornais de Funchal davam grande destaque à festa de gala do Hotel Savoy, onde Ana Maria foi eleita Miss Madeira 74. A primeira manifestação registra-se no 1º de maio, o dia da grande festa popular no continente. 8 dias depois, inesperadamente chegava à Madeira o novo bispo do Funchal, D. Francisco Antunes Santana, que se tornaria conhecido pela sua posição conservadora e pelo violento ataque desencadeado contra o padre Martins, pároco de Ribeira Seca. Em 22 de maio é ocupada a rádio. Em 29 de julho é ocupada a Academia de Música e Belas Artes. E em 30 de novembro os estudantes procedem à ocupação do seminário. Em 25 de março, 14 dias depois do 11 de março, é concedido ao coronel Carlos Azeredo, nomeado que fora pela Junta de Salvação Nacional para o mais alto cargo militar do arquipélago, o privilégio e o poder que há 200 anos nenhuma personalidade gozava na Madeira. É nomeado governador civil e comandante militar. As tensões sociais são crescentes. Em 31 de março, os operários manifestam-se nas ruas de Funchal contra o monopólio do açúcar que pertence à Hilton. A atuação de Carlos Azeredo facilita o reaparecimento das forças de direita e nestas de expressões separatistas. Assim, em 14 de maio de 1975, surge a Flama. Em junho, a situação política no continente aquece. O Partido Socialista abandona o quarto governo. O PS, com a presença de Mário Soares, faz na Madeira, a 16 de junho, a primeira manifestação contra a política de Vasco Gonçalves. Dia 26 de junho alastra um incêndio na Serra do Monte. No dia seguinte, o PPD promove uma grande manifestação no Funchal. Agosto é o mês que marca o verão quente de 75. Sedes de partidos de esquerda são assaltadas, saqueadas e incendiadas no continente. Na Madeira, começam os atentados reivindicados pela Flama. Dia 22 de agosto, rebenta uma bomba na emissora nacional. 5 dias depois, é destruído o primeiro carro. Dia 2 de setembro, rebenta uma bomba no Palácio de São Lourenço. Dia 13 de novembro, uma bomba destrói um avião da Força Aérea. Dá-se o 25 de novembro no continente. Em dezembro, Sá Carneiro vai ao Funchal, onde se realiza um grande comício do PPD. Depois, são as eleições para a Assembleia Regional, ganhas pelo PPD, que forma governo na Madeira. Se alguém contribuiu para a morte de Jesus, para a destruição corporal do Senhor, lamento muito dizer, mas foi um apóstolo que vós conheceis, foi Judas. Parece-me que no meio de vós também tem havido quem tenha infelizmente seguido este caminho, sair da Igreja para trair o Senhor, para trair a própria Igreja. Ora, que culpa temos nós, do Senhor Bispo, emberrar com o seu Padre Martins, com uma pessoa mesmo digna de andar no meio do povo, uma pessoa do povo, uma pessoa que veio mesmo enviada por Deus. Não veio lá para pôr a gravata fina, como o Senhor Bispo. Ele anda como nós.
Já ele tentou tirar o senhor padre de cá, mas a gente vai à escola onde ele estiver. Porque o senhor bispo não precisa do padre. Quem precisa do padre somos nós. O senhor bispo não precisa do padre para lhe ensinar a religião. A gente é que precisamos do padre para ensinar a religião a nós e o que é as coisas de Deus e o que Cristo andou e o que fez. E para ensinar a nós e a gente ensinarmos a nossos filhos. Aí é que a gente precisa do padre. O bispo não precisa do padre. O bispo só precisa do padre é para levar dinheiro, mas cada nosso ele não leva. Não tem. Onde é um sacerdote que nós conhecemos, que está a ensinar a verdadeira religião, a verdadeira doutrina. Aí eu conheço que seja a verdadeira doutrina e a religião, porque ele está a fazer como a Bíblia de Deus, quando Deus existiu para o mundo, está a fazer, não é bem comparável, mas vai imitando. Vai imitando, porque se ele for a fazer diretamente como está na Bíblia, eles matam no dever. A gente vamos vivendo sempre cá a maneira que a gente se vê, que se vai direitos, que não se vai errados. E quando aquele senhor padre acabar para nós, então continuamos, qualquer uma pessoa vai ler a Bíblia Sagrada, a Bíblia que está escrita não é por o senhor padre Martins, mas sim, já há quantos anos está escrita a Bíblia. A gente sabe que aquilo é verdade própria e justa e sã que estamos a ouvir e a praticá-la de dia a dia. E a terem calúnias aos caseiros que estão a lutar é assim. Os caseiros que são comunistas. E eu fiquei tão ofendida quando eu vi. Os caseiros agora querem roubar as terras. Este enlouquecer do 25 de Abril para cá. Esta gente enlouqueceu. Querem roubar as terras aos senhorios. Querem formar cooperativas para fazer mal aos comerciantes. Como isto me custa tanto. E eu fiquei tão ofendida. E disse isto a um senhor. E o senhor disse-me assim. Não se ofenda com isso. Não tenha medo da palavra comunismo. Ora, eu tenho medo. Porquê que tenho medo de comunismo? É porque os comunistas era assim, era assado, e o comunismo é assim, assado, e fazem isto e fazem aquilo, e fazem tantas traições e tantas coisas. Ora, eu tenho medo da palavra de comunismo. E quando me explicaram o que era comunismo, eu fiquei a pensar assim, eu agora não tenho medo do comunismo, porquê que eu é que tenho medo do comunismo? Se o comunismo é ser amigo de quem é explorado, se é ter pena daquele irmão que é explorado, como eu. Porque se este é comunismo, então venha ele. Se é este é o comunismo. Mas se é o comunismo de outra maneira, então, não sei, não compreendo. Que as crianças não sejam mais ensinadas com catecismos de ódio. Não pode estar Deus presente. Não pode Cristo aprovar. Não posso eu aprovar como vosso bispo qualquer catecismo que apareça que prega o ódio entre as pessoas. Mas quem é que quer tirar o que é dos outros? A gente não. O senhor já reparou. Cada um vive do seu trabalho. Cada um come da sua ferramenta. O doutor nos aparelhos do consultório. O engenheiro nos projetos e nas plantas das obras. O professor nas escolas. O pedreiro na construção civil. O ferreiro na oficina. E o camponês na enxada. Cada um vive do seu emprego. Quem rouba o emprego do próximo é que é ladrão. Ora, agora veja, lá que todo o senhorio tem o seu emprego, e se não tem, devia procurar trabalho. Uns são médicos, outros advogados, outros professores, etc. Portanto, já têm por onde comer. Ganham com a sua ferramenta e com os seus estudos. A nossa ferramenta é a enxada. Temos o direito de viver do nosso emprego, que é a terra. Ora, o que se dá é que esses senhores, além de viverem bem do seu emprego, ainda vêm roubar o nosso. Querem viver à sombra da nossa enxada. O senhor achava bem que eu fosse roubar o ordenado do médico ao fim do mês, ou do engenheiro, ou do advogado? Eu seria um ladrão. Então veja lá que ladrões são eles que têm o seu ordenado e ainda vêm roubar o nosso, o dos caseiros. Ora, se o meu pai a gente apanhar uma caninha, a hora zangava-se para dar metade ao senhorio. Meu pai regava e cavava e dava metade ao senhorio. Quando apanhávamos uma caninha, tínhamos que esconder o sabugo, senão jogava para lá, para a parte de lá.
que é para casa de uma senhora que tinha cabras, para deitar as cabras para o meu pai não ver. Tudo por causa do senhoreio. Tirava da boca dos filhos, com medo de não tornasse a ser escorraçado da casinha, para dar a metade ao senhoreio. O meu marido acartou bananeiras de tão longe, de bananeira em bananeira, a pé, para vir plantar, até o 25 de Abril, há mais de 30 anos que já está bananeiras. Veio o 25 de Abril, nunca mais deixei partir nada. A justiça, juízes, advogados, companhia de vapores. Juízes, advogados, companhia de vapores. E a justiça come deve a custa dos lavradores. E a justiça come deve a custa dos lavradores. Está a carne na vida. Ainda há dias veio uma carta para todas as paróquias que havia um plenário de caseiros. Daqueles caseiros que têm sofrido na carne e no sangue, como eu sofri. Para se deslocarem dos campos à cidade. Muitos caseiros que não leem o diário, outros que não têm televisão, outros que não ouvem na rádio e que nas igrejas mais depressa os caseiros são todos cristãos e vêm à igreja e ouvem. E então veio uma carta para a igreja, para o Principado publicar, que ia haver um plenário na quarta-feira para todos os caseiros irão a plenário, assistir a plenário. E ele não publicou, como coisa que isto fosse um pecado mortal. A UCIM avisa os caseiros que quando forem levar a cana ao engenho do Winton ou ao engenho do Ribeiro Chega, não deixem passar dos talões. Passem a cana no seu nome e não no do senhorio. A lei é esta. Quem trabalhou, comeu. Quem não trabalhou, não comeu. Os instrumentos de lonho, que o lonho passou. A primeira coisa do lonho foi semear. Depois semeado foi apanhado. E depois de apanhado foi ripado. Depois foi para o lago. Foi para o lago que foi a cortar. Que os instrumentos mesmo do lonho é que todos, nem todos se podem contar. E depois foi para ir à grama. A primeira pode gramar para fazer a imitação. Foi gramado. E depois de gramado
estes marteiros mandem tudo lá tempo para contar que é noite. Foi fiado, elas estão fiadas e depois foi a serrilhar. Está aquelas senhoras a colar dentro a serrilhar. E depois de serrilhado fui a devar. Estão a colar dentro, fazendo hoje. E depois fui a fazer canelas. E depois de fazer canelas fui cortoido. E depois de cortoido fui a cozer, fui para a Ribeira a curar. Levou tantas viras o lonho. E depois fui para tecer. E então é o que se faz no tiar. Serve para camisas, de homem, serve para tudo, toalhas para altar, serve enfim para todos os serviços que é preciso. E dizem que o povo de agora é atrasado. Mas o povo de agora não faz isto com as velhas aquilo que sempre fazia, que é tudo uma boa de velhas que lá estão a colar pior e ai velhas. Mas isto a maior parte é toda de canalha, nem sequer se compreende o que se está a dizer, nem o que se está a fazer. Agora eu devia também primar as dores que a gente se sente no corpo, devia-se primar aqui. Para ver. As dores, sim senhor. Diz o povo, e com muita razão, que o trabalho dá-se a quem sabe. Ninguém mais sabe da terra do que o caseiro, do que o agricultor. Portanto, para resolver o problema da colonia, o trabalho dá-se a quem sabe.